Fala pessoal, Marusca aqui e hoje vou mostrar para vocês como foi a minha segunda corrida seguida no mesmo circuito no Maiúsh. No sábado eu consegui um ótimo resultado, terminei em primeiro lugar e obviamente fiquei empolgado para repetir esse desempenho no domingo. Mas domingo trouxe uma história completamente diferente. Mas antes de começar, já adianto, essa comparação entre sábado e domingo é muito interessante porque mostra como o corpo responde de formas diferentes em dias consecutivos. Então fiquem atentos aos detalhes, porque eles ajudam a entender não só a corrida, mas também o processo de recuperação. Nessa corrida de domingo, eu acabei chegando apenas em quarto lugar, e uma das razões mais prováveis para isso é o cansaço residual. Eu tenho 46 anos e a recuperação já não é tão instantânea quanto a de um garoto de 20 e poucos. 2 dias consecutivos competindo forte fazem a diferença, e hoje vocês vão ver isso claramente nos dados. Antes da corrida, eu já percebia que as pernas não estavam tão soltas. A musculatura parecia mais rígida e mesmo no aquecimento a sensação era que faltava um pouco de força. Ainda assim, entrei com uma estratégia clara, tentar economizar no início e focar em manter a consistência nos trechos críticos. Esse ponto da recuperação é algo que vale destacar. Não é só sobre a idade, mas também sobre como cada atleta organiza treinos e descansos. No meu caso, 2 dias seguidos já cobraram um preço alto. Como eu comentei no primeiro vídeo, pedalar no indoor não é só subir na bike e girar o pedal. A parte dos números é uma das coisas mais legais, porque elas mostram exatamente o que está acontecendo em cada treino. E para essa análise aqui, eu estou usando os dados do mywishinfo.com, que facilita muito ver as potências máximas de cada trecho. E agora vamos comparar os números do sábado e do domingo, porque só isso já explica a diferença enorme de desempenho entre as duas corridas. No sábado, minha potência média foi de 292 watts, praticamente igual ao meu FTP de 290. Ou seja, foi uma corrida inteira no limite, e o corpo respondeu muito bem. Nos esforços mais longos, entreguei 291 watts nos 20 minutos, 322 nos 5 minutos, 381 watts no minuto máximo e ainda fechei com um sprint forte de 576 nos 5 segundos. Já no domingo, esses números caíram de forma consistente. A média geral ficou em 280 watts, abaixo do meu FTP. Nos 20 minutos desci para 286 watts, ou 1,7% de queda. Nos 5 minutos para 305 watts, 5,3% de queda. E no melhor minuto caí para 354 watts, 7,1% de queda. Até o sprint final, que normalmente é onde a gente dá tudo o que resta, ficou em 499, ou 13,5% de queda. Essa queda em todos os intervalos é o tipo de padrão clássico de cansaço acumulado. O corpo tenta responder, mas simplesmente não tem a mesma força do dia anterior. Mais um detalhe importante seria a frequência cardíaca. No sábado, meu batimento médio foi de 169 batimentos por minuto. Já no domingo, o mesmo, com potências menores, ainda subiu para 171 batimentos por minuto. Isso mostra que o esforço estava lá. Eu estava tentando acompanhar o ritmo, assim como no sábado, mas a eficiência caiu. É quando você faz força, mas a potência não vem do jeito que deveria. Esse contraste entre potência e frequência cardíaca é um dos sinais mais claros de fadiga. O corpo tenta compensar, mas não entrega o mesmo resultado. E além dessas potências máximas, eu também comparei as duas corridas direto no Intervals ICU, olhando potência e cadência lado a lado. A cadência ficou praticamente igual nos 2 dias, o que mostra que minha mecânica de pedalada estava consistente. Mas a parte interessante aparece quando olhamos o gráfico de potência ao longo do tempo. Nos 2 primeiros terços da corrida, tanto no sábado quanto no domingo, as linhas são muito parecidas. O ritmo e as respostas e até os picos de esforço ficaram dentro do mesmo padrão, ou seja, até ali o corpo estava conseguindo acompanhar o mesmo tipo de intensidade. Agora, no último terço, a história muda completamente. No domingo, a potência começa a cair de forma clara em relação ao sábado. E essa diferença aparece justamente no momento em que a corrida normalmente decide quem fica no grupo da frente. No sábado, eu consegui manter a intensidade e continuar competindo no limite. No domingo, essa perna extra simplesmente não veio. Essa comparação visual do Intervals deixa muito claro.
Não foi falta de vontade ou estratégia, foi realmente o corpo não conseguindo sustentar o mesmo nível de potência na parte mais crítica da corrida. Esse é o tipo de detalhe que só aparece quando você olha os gráficos lado a lado. É quase como enxergar a corrida em câmera lenta, vendo exatamente onde a performance desmorona. E para complementar essa análise, eu também olhei como o meu tempo ficou distribuído nas zonas de potência nos 2 dias. E aqui dá para ver alguns padrões bem interessantes. Mas antes de continuarmos essa análise, me diz uma coisa: você sente cansado também depois de um treino tão puxado assim? O que você faz para se recuperar para o próximo treino? Deixa aí nos comentários, quero muito saber como você lida com isso e vamos continuar essa conversa por lá. E claro, não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Isso ajuda demais o crescimento e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Mas voltando agora à nossa análise, aqui dá para ver alguns padrões bem interessantes. No sábado, a corrida foi extremamente agressiva, quase 45% do tempo em Z4, mais de 20% em Z5 e ainda 9% em Z6, que são esforços anaeróbicos bem duros. Esse tipo de distribuição típica de um dia em que o corpo está afiado, muito tempo no limiar, várias passagens em VO2 e alguns esforços bem fortes acima do limiar anaeróbico. O sweet spot, que é um treino que nós vamos falar mais para frente, também foi alto, quase 40%, o que mostra que eu consegui sustentar um ritmo forte praticamente a corrida inteira. Já no domingo, o padrão muda. Mesmo com percentuais parecidos de Z4 e sweet spot, as zonas mais altas, Z5, Z6 e Z7, despencaram. Z5 caiu 24,5% para 16,5%. Z6 caiu 9% para 1,5% apenas. Z7 caiu pela metade. Isso significa que no domingo eu até conseguia ficar no limiar, mas faltava aquela capacidade de estourar nas partes críticas. Ou seja, eu tenho o ritmo, mas não tinha os cartuchos para acompanhar as acelerações mais fortes. Outro ponto interessante é a subida de Z3, que foi de 20,5% para 28%. Isso normalmente acontece quando o corpo tenta se proteger. Em vez de subir para Z5 ou Z6 como no sábado, você fica ali no meio termo, forte, mas não o suficiente para responder aos ataques do grupo. Essa distribuição confirma exatamente o que vimos nos outros dados. No sábado, o corpo estava pronto para tudo. No domingo, ele ainda tinha ritmo, mas perdeu justamente a capacidade de produzir potência alta nos momentos decisivos. Esse tipo de análise das zonas é muito útil porque mostra não só o que aconteceu na corrida, mas também como o corpo se adapta. É quase como ler um mapa da fadiga. O que eu mais gosto em fazer esse tipo de conteúdo é justamente conseguir comparar dias parecidos, com o mesmo circuito e a mesma intensidade, mas com resultados tão diferentes. Com as imagens do Intervals e do MyWush a gente vê que não existe mistério. O corpo estava cansado, a curva de potência caiu e a capacidade de sustentar esforços diminui. Aos 46, a recuperação faz toda a diferença. E isso não é algo negativo, é só algo que precisamos entender e aprender a respeitar. Se você também treina indoor e quer melhorar o seu desempenho, recomendo demais acompanhar os seus dados. Eles mostram exatamente o que está acontecendo e ajudam muito a planejar treinos e evitar overtraining ou overreaching. Valeu por assistir. Se curtiu a análise e quer acompanhar minha evolução nas próximas corridas, deixa um like, se inscreve no canal e agora bora continuar treinando com inteligência. Um abraço, pessoal. Até a próxima.